Fala pessoal, professor Mal aqui. Para a aula de hoje teremos o que, pessoal? Teremos um estudo de geometria plana, tá? Um estudo de ângulos e triângulos. Para começar esse estudo, precisamos falar sobre ângulos complementares. O que são ângulos complementares, pessoal? São ângulos cuja soma é dada por 90 graus, tudo bem? Então, se eu falar para vocês assim, olha, quem é o complemento de 30? O complemento de 30 é 90 menos 30, tudo bem? Então, o complemento de 30 é dado por 60 graus, certo? Quem que é o complemento de 80 graus? O complemento de 80 graus é 90 menos 80, tá? Então, o complemento de 80 graus é dado por 10 graus, tudo bem? E se o ângulo for x? A maioria dos problemas, eles não vão falar qual que é o complemento de 30, eles vão perguntar assim, qual que é o complemento de x, né? Quem que é o complemento de x? Quem que é o complemento de x? O complemento de x ele é dado por 90 graus menos x, tudo bem? Por que 90 graus menos x? Como que eu cheguei nesse 10 aqui? Se eu tinha 80. Se eu tenho um ângulo de 80, o complemento de 80 é 90 menos 80, 10. Se o ângulo for um ângulo x qualquer, quem que é o complemento dele? 90 menos x. Deixa nessa expressão, tudo bem? Segunda coisa a ser considerada aqui, ângulos suplementares. Ângulos suplementares são ângulos cuja soma agora é 180 graus, tudo bem, pessoal? Então, se eu tenho um ângulo de 30 e eu quero saber quem que é o suplemento de 30, o suplemento de 30 é 180 menos 30, que é dado por 150 graus, certo? E se o ângulo for 160 graus, quem que é o suplemento de 160? É dado por 180 menos 160, que por sua vez será 20 graus, tudo bem, pessoal? E se o ângulo for x, o suplemento de x é dado por 180 graus menos x. Fácil, né? Segunda parte aqui, ou melhor, terceira já, né? Paralelismo. Para a gente estudar paralelismo, consideremos duas retas paralelas. R paralelo a S. Esse símbolo aqui, essas duas barrinhas é o símbolo de paralelo, tá? Temos o exemplo aqui em cima, olha. Reta R, reta S paralela e uma reta vermelha T, uma reta transversal T, tá bom? Uma reta transversal, uma reta que corta as paralelas, tá? Aqui temos um vértice, a reta R com a reta T determinou o quê? 4 ângulos foi determinado pelo encontro dessas duas retas, a reta R com a reta T. Os ângulos A, B, C e D. E a reta S com a reta T determinou mais 4 ângulos, ângulo E, F, G e H. Tudo bem até aí, pessoal? Aqui podemos ver vários ângulos OPV, certo? Ângulos opostos pelos vértices, ou pelo vértice, né? Então temos aqui, olha, o ângulo A, ele é OPV com o C. O ângulo B, ele é OPV com o D. O ângulo E, ele é OPV com o G. E o ângulo F, ele é OPV com o H. Lembrando que ângulos OPVs, ângulos opostos pelo vértice, eles serão sempre congruentes, tá bom, pessoal? Voltando para o estudo de paralelismo. O que são ângulos correspondentes nesse tipo de teoria? Imagina o seguinte, olha, pega essa reta S e imagina que eu consigo transladá-la para cima e para baixo, certo? Eu consigo pegar essa reta R e jogar em cima da reta S? Quando eu faço isso, esse vértice aqui, ele vem parar aqui, certo? Então, pensando dessa maneira, colocando a reta R em cima da reta S, eu tenho que o ângulo A ele vem parar em cima do ângulo E, o ângulo B vem parar em cima do ângulo F, o ângulo C em cima do ângulo G e o ângulo D em cima do ângulo H. Esses pares de ângulos que eu falei serão os ângulos correspondentes, tudo bem? Então, o A vai em cima do E. Então, um par de ângulo correspondente é o ângulo A e E. O outro par de ângulo correspondente é o B com o F. Então, B e F. O outro par de ângulo correspondente, o C vai em cima do G, né? Então, o ângulo C e o ângulo G. E o último parzinho de ângulo correspondente, o ângulo D com o ângulo H. Ângulo D com o ângulo H. Lembrando que todos os ângulos correspondentes serão congruentes, serão iguais, tudo bem? Ângulos alternos internos agora. O que são ângulos alternos internos? Os ângulos internos são os ângulos que estão entre as retas. Então, o ângulo B, C, E e H são internos. Alternos é que eles se alternam na reta T, um de cada lado. Se eu pegar o ângulo B, quem que se alterna na reta T pelo outro vértice? O H. O B e H é um par de ângulo alterno interno. Analogamente, o C é um alterno interno com o E, tá bom?
Então, quais são os pares de ângulos alternos internos aí? O B e o H. E também temos o C com o E. Ok, pessoal? Ângulos alternos externos, eles se alternam na transversal por fora. Quem que é o ângulo que está por fora aqui, o externo? Ó, o A. Ele se alterna por fora com o G. Ó, um de cada lado da reta por fora. Então, o ângulo A e G é um par de ângulo alterno externo. O outro par de ângulo alterno externo fica agora para o ângulo D e F, certo? Ângulo D e F, certo? Lembrando que os alternos internos e externos também serão sempre congruentes, serão sempre iguais, tá bom? E por fim, os ângulos colaterais. Qual que é a diferença entre alterno e colateral? Alterno se alterna na reta, colaterais do mesmo lado da reta. Quais serão os colaterais internos, do mesmo lado da reta por dentro? Colaterais internos, olha, B e E. E fica claro que o B é muito maior do que o E, certo? Então eles não serão mais congruentes, tá? B e E. Então, alterno interno, B e E. E além do B e E, nós temos também o C e o H, certo, pessoal? C e H. Diferentemente dos alternos internos, os colaterais serão suplementares. O que são ângulos suplementares? Ângulos cuja soma é 180 graus. Ok, pessoal? E por fim, os alternos externos. Quais estão do mesmo lado da reta por fora? O A com o F, certo? Então, o ângulo A e o F é um par de alterno externo. E, da mesma maneira, o ângulo D com o G, certo? Ângulo D com o ângulo G. Um par de alterno externo também. Para finalizar essa aula de hoje, falaremos um pouquinho sobre triângulos, certo? Não é o delta, isso aqui é um triângulo, tá? Então aqui nós temos um triângulo. Esse X, ângulo Y, ângulo Z são os ângulos internos dele, tá? O ângulo M, o ângulo N e o ângulo P são os ângulos externos dele. E o Azinho, Bzinho e Czinho são os valores dos lados dele, tá bom? Primeira coisa sobre triângulos importantíssima. Soma das medidas dos ângulos internos. Quanto vale a soma dos três ângulos internos de um triângulo, pessoal? Isso não pode esquecer de jeito nenhum, hein? Então nós temos aqui que x mais y mais z é sempre igual a 180 graus, tudo bem? Segunda parte, teorema do ângulo externo. O que é o teorema do ângulo externo? O teorema do ângulo externo fala que um ângulo externo ele é dado pela soma dos internos não adjacentes a ele. O que é um ângulo adjacente? É um ângulo que toca ele, tá bom? Então, olha, o M é um ângulo externo. Ele é dado pela soma dos internos que não tocam ele. Qual que é o único ângulo interno que toca o M? Não é o X? Descarta ele. Então, o M ele é dado por Y mais Z, tá? M é igual a Y mais Z. Analogamente, o ângulo N é dado por quem? Por X mais Z. Descarta o que toca ele, tá? Então, N é dado por X mais Z. E por fim, o ângulo P é dado por quem? Por X mais Y, né? X mais Y, ok? E a última coisa importante sobre triângulo é a condição de existência de triângulos. Vocês acham que vocês podem construir qualquer triângulo que aparecer na frente de vocês? Não. Imagina que eu quero construir um triângulo com um lado de 10 centímetros, um outro lado de 1 e um lado de 2. Eu vou fechar esse triângulo? Não vou fechar. Então, para um triângulo existir, o que precisa acontecer necessariamente, sempre, para cada lado, tá? Um lado, se eu pegar o lado A, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, o A tem que ser menor do que a soma de B mais C. Da mesma forma, o lado B deverá ser o quê? Menor do que a soma dos outros dois. Menor do que A mais C. E também o lado C deverá ser menor do que a soma dos outros dois de A mais B. Tudo bem, pessoal? Essa foi uma revisão zaça de Geometria Plana 1. Espero que vocês tenham entendido, que vocês consigam fazer os exercícios. E nos vemos nos exercícios agora, tá bom? Um forte abraço aí e vamos nessa!